Os Maias. Episódios da vida romântica, de Essa de Queiroz. Narrado por Sónia Pedro. Capítulo 1. A casa que os Maias vieram habitar em Lisboa no outono de 1875 era conhecida na vizinhança da Rua de São Francisco de Paula e, em todo o bairro das Janelas Verdes, pela Casa do Ramalhete, ou simplesmente o Ramalhete. Apesar deste fresco nome de vivenda campestre, o Ramalhete, sombrio casarão de paredes severas, com um renque de estreitas varandas de ferro no primeiro andar e por cima uma tímida fila de janelinhas abrigadas à beira do telhado, tinha o aspecto tristonho de residência eclesiástica que competia a uma edificação do reinado da Senhora Dona Maria I. Com uma sineta e com uma cruz no topo, assemelhar-se-ia a um colégio de jesuítas. O nome de Ramalhete provinha de certo de um revestimento quadrado de azulejos, fazendo painel no lugar heráldico do escudo de armas, que nunca chegara a ser colocado, e representando um grande ramo de girassóis atado por uma fita onde se distinguiam letras e números de uma data. Longos anos o Ramalhete permanecera desabitado, com teias de aranha pelas grades dos postigos térreos e cobrindo-se de tons de ruína. Em 1858, Monsenhor Bucarini, núncio de Sua Santidade, visitara-o com a ideia de instalar lá a nunciatura, seduzido pela gravidade clerical do edifício e pela paz dormente do bairro. E o interior do casarão agradara-lhe também, com a sua disposição apalaçada, os tetos apainelados, as paredes cobertas de frescos onde já desmaiavam as rosas das grinaldas e as faces dos cupidinhos. Mas Monsenhor, com os seus hábitos de rico prelado romano, necessitava na sua vivenda os arvoredos e as águas de um jardim de luxo. E o Ramalhete possuía apenas, ao fundo de um terraço de tijolo, um pobre quintal inculto, abandonado às ervas bravas, com um cipreste, um cedro, uma cascatazinha seca, um tanque entulhado e uma estátua de mármore, onde Monsenhor reconheceu logo Vênus Citereia, enegrecendo a um canto na lenta umidade das ramagens silvestres. Além disso, a renda que pediu o velho Vilaça, procurador dos Maias, pareceu tão exagerada a Monsenhor que lhe perguntou sorrindo se ainda julgava a igreja nos tempos de Leão X. Vilaça respondeu que também a nobreza não estava nos tempos do Sr. Dom João V, e o Ramalhete continuou desabitado. Este inútil pardieiro, como lhe chamava Vilaça Júnior, agora por morte de seu pai, administrador dos Maias, só veio a servir nos fins de 1870 para lá se arrecadarem as mobílias e as louças provenientes do palacete de família em Benfica, morada quase histórica, que depois de andar anos em praça, fora então comprada por um comendador brasileiro. Nessa ocasião, vendera-se outra propriedade dos Maias, a Tojeira, e algumas raras pessoas que em Lisboa ainda se lembravam dos Maias e sabiam que desde a regeneração eles viviam retirados na sua quinta de Santa Olávia nas margens do Douro, tinham perguntado a Vilaça se essa gente estava atrapalhada. «Ainda têm um pedaço de pão», disse Vilaça sorrindo, «e a manteiga para lhe barrar por cima». Os Maias eram uma antiga família da Beira, sempre pouco numerosa, sem linhas colaterais, sem parentelas, e agora reduzida a 2 varões, o senhor da casa, Afonso da Maia, um velho, já quase um antepassado, mais idoso que o século, e seu neto, Carlos, que estudava medicina em Coimbra. Quando Afonso se retirara definitivamente para Santa Olávia, o rendimento da casa excedia já 50.000 cruzados, mas, desde então, tinham-se acumulado as economias de 20 anos de aldeia. Viera também a herança de um último parente, Sebastião da Maia, que desde 1830 vivia em Nápoles, só ocupando-se de numismática,
e o procurador podia certamente sorrir com segurança quando falava dos maias e da sua fatia de pão. A venda da tojeira fora realmente aconselhada por Vilaça, mas nunca ele aprovara que Afonso se desfizesse de Benfica só pela razão daqueles muros terem visto tantos desgostos domésticos. Isso, como dizia Vilaça, acontecia a todos os muros. O resultado era que os maias, com o ramalhete inabitável, não possuíam agora uma casa em Lisboa. E se Afonso, naquela idade, amava o sossego de Santa Olávia, seu neto, rapaz de gosto e de luxo, que passava as férias em Paris e Londres, não quereria, depois de formado, ir sepultar-se nos penhascos do Douro. E, com efeito, meses antes de ele deixar Coimbra, Afonso assombrou Vilaça, anunciando-lhe que decidira vir habitar o ramalhete. O procurador compôs logo um relatório a enumerar os inconvenientes do casarão. O maior era necessitar tantas obras e tantas despesas. Depois, a falta de um jardim devia ser muito sensível a quem saía dos arvoredos de Santa Olávia. E, por fim, aludia mesmo a uma lenda, segundo a qual eram sempre fatais aos maias as paredes do ramalhete, ainda que, acrescentava ele numa frase meditada, até me envergonho de mencionar tais frioleiras neste século de Voltaire, Guizot e outros filósofos liberais. Afonso riu muito da frase e respondeu que aquelas razões eram excelentes, mas ele desejava habitar sob tetos tradicionalmente seus, se eram necessárias obras, que se fizessem e largamente. E, quanto a lendas e agoiros, bastaria abrir de par em par as janelas e deixar entrar o sol. Sua Excelência mandava, e como esse inverno ia seco, as obras começaram logo sob a direção de um Esteves, arquiteto, político e compadre de Vilaça. Este artista entusiasmara o procurador com um projeto de escada aparatosa, flanqueada por duas figuras simbolizando as conquistas da Guiné e da Índia, e estava idealizando também uma cascata de louça na sala de jantar, quando inesperadamente Carlos apareceu em Lisboa com um arquiteto decorador de Londres e alguns tons de estofos, entregou-lhe as 4 paredes do ramalhete, para ele ali criar, exercendo o seu gosto, um interior confortável, de luxo inteligente e sóbrio. Vilaça ressentiu amargamente esta desconsideração pelo artista nacional. Esteves foi berrar ao seu centro político que isto era um país perdido, e Afonso lamentou também que tivesse despedido Esteves. Exigiu mesmo que o encarregassem da construção das cocheiras. O artista ia aceitar, quando foi nomeado governador civil. Ao fim de um ano, durante o qual Carlos viera frequentemente a Lisboa colaborar nos trabalhos, dar os seus retoques estéticos, do antigo ramalhete só restava a fachada tristonha que Afonso não quisera alterada por constituir a fisionomia da casa, e Vilaça não duvidou declarar que Jones Buell, como ele chamava o inglês, sem despender despropositadamente, aproveitando até as antigualhas de Benfica, fizera do ramalhete um museu. O que surpreendia logo era o pátio, outrora tão lôbrego nu, lajeado de pedregulho, agora resplandecente, com um pavimento quadrilhado de mármores brancos e vermelhos, plantas decorativas, vasos de Quimper e 2 longos bancos feudais que Carlos trouxera de Espanha, trabalhados em talha, solenes como coros de catedral. Em cima, na antecâmara, revestida como uma tenda de estofos do Oriente, todo o rumor de passos morria, e ornavam-na divãs cobertos de tapetes persas, largos pratos mouriscos com reflexos metálicos de cobre, uma harmonia de tons severos, onde destacava na brancura imaculada do mármore uma figura de rapariga friorenta, arrepiando-se, rindo ao meter o pezinho na água. Daí partia um amplo corredor ornado com as peças ricas de Benfica, arcas góticas, jarrões da Índia e antigos quadros devotos. As melhores salas do ramalhete abriam para essa galeria. No salão nobre, raramente usado, todo embrocados de veludo cor de musgo de outono, havia uma bela tela de Constable, o retrato da sogra de Afonso,
a condessa de Runa, de tricorne de plumas e vestido escarlate de caçadora inglesa sobre um fundo de paisagem nevoada. Uma sala mais pequena, ao lado, onde se fazia música, tinha um ar de século XVIII com seus móveis enramelhatados de ouro, as suas sedas de ramagens brilhantes, duas tapeçarias de gobelins desmaiadas em tons cinzentos cobriam as paredes de pastores e de arvoredos. De fronte era o bilhar, forrado de um couro moderno trazido por Jones Buell, onde, por entre a desordem de ramagens verde garrafa, esvoaçavam cegonhas prateadas. E, ao lado, achava-se o fumoir, a sala mais cômoda do ramalhete. As otomanas tinham a fofa vastidão de leitos, e o aconchego quente e um pouco sombrio dos estofos escarlates e pretos era alegrado pelas cores cantantes de velhas faianças holandesas. Ao fundo do corredor ficava o escritório de Afonso, revestido de damascos vermelhos como uma velha câmara de perlado. A maciça mesa de pau preto, as estantes baixas de carvalho lavrado, o solene luxo das encadernações, tudo tinha ali uma feição austera de paz estudiosa, realçada ainda por um quadro atribuído a Rubens, antiga relíquia da casa, um Cristo na cruz, destacando a sua nudez de atleta sobre um céu de poente revolto e rubro. Ao lado do fogão, Carlos arranjara um canto para o avô com um biombo japonês bordado a ouro, uma pele de urso branco e uma venerável cadeira de braços, cuja tapeçaria mostrava ainda as armas dos maias no desmaio da trama de seda. No corredor do segundo andar, guarnecido com retratos de família, estavam os quartos de Afonso. Carlos dispusera os seus num ângulo da casa, com uma entrada particular e janelas sobre o jardim. Eram 3 gabinetes a seguir, sem portas, unidos pelo mesmo tapete, e os recostos alcachoados, a seda que forrava as paredes, faziam dizer ao Vilaça que aquilo não eram aposentos de médico, mas de dançarina. A casa, depois de arranjada, ficou vazia enquanto Carlos, já formado, fazia uma longa viagem pela Europa. E foi só nas vésperas da sua chegada, nesse lindo outono de 1875, que Afonso se resolveu enfim a deixar Santa Olávia e vir instalar-se no ramalhete. Havia 25 anos que ele não via Lisboa e, ao fim de alguns curtos dias, confessou ao Vilaça que estava suspirando outra vez pelas suas sombras de Santa Olávia. Mas que remédio! Não queria viver muito separado do neto. E Carlos agora, com ideias sérias de carreira ativa, devia necessariamente habitar Lisboa. De resto, não desgostava do ramalhete, apesar de Carlos, com o seu fervor pelo luxo dos climas frios, ter prodigalizado demais as tapeçarias, os pesados reposteiros e os veludos. Agradava-lhe também muito a vizinhança, aquela doce quietação de subúrbio adormecido ao sol. E gostava até do seu quintalejo. Não era de certo o jardim de Santa Olávia, mas tinha o ar simpático, com os seus girassóis perfilados ao pé dos degraus do terraço, o cipreste e o cedro envelhecendo juntos como 2 amigos tristes, e a Vênus citreia, parecendo agora, no seu tom claro de estátua de parque, ter chegado de Versalhes do fundo do grande século. E desde que a água abundava, a cascatazinha era deliciosa, dentro do nicho de conchas, com os seus 3 pedregulhos arranjados em despenhadeiro bucólico, melancolizando aquele fundo de quintal soalheiro com um pranto de naidade doméstica esfiado gota a gota na bacia de mármore. O que desconsolara Afonso ao princípio fora a vista do terraço, de onde outrora, de certo, se abrangia até ao mar. Mas as casas edificadas em redor nos últimos anos tinham tapado esse horizonte esplêndido. Agora, uma estreita tira de água e monte que se avistava entre 2 prédios de 5 andares, separados por um corte de rua, formava toda a paisagem de fronte do ramalhete. E, todavia, Afonso terminou por lhe descobrir um encanto íntimo. Era como uma tela marinha encaixilhada em cantarias brancas, suspensa do céu azul em face do terraço,
mostrando nas vaidades infinitas de cor e luz os episódios fugitivos de uma pacata vida de rio. Às vezes, uma vela de barco de trafaria fugindo airosamente à bolina. Outras vezes, uma galera toda em pano, entrando num favor de aragem vagarosa no vermelho da tarde. Ou então, a melancolia de um grande paquete, descendo fechado e preparado para a vaga, entrevista o momento, desaparecendo logo, como já devorado pelo mar incerto. Ou ainda durante dias, no pó de ouro das cestas silenciosas, o vulto negro de um coraçado inglês. E sempre ao fundo o pedaço de monte verde negro, com um moinho parado no alto e duas casas brancas ao rés de água cheias de expressão, ora faiscantes e despedindo raios das vidraças acesas em brasa, ora tomando aos fins de tarde um ar pensativo, cobertas dos rosados tenros de poente, quase semelhantes a um rubor humano, e de uma tristeza arrepiada nos dias de chuva, tão sós, tão brancas, como nuas sob o tempo agreste. O terraço comunicava por 3 portas envidraçadas com o escritório, e foi nessa bela câmara de perlado que Afonso se acostumou logo a passar os seus dias, no recanto aconchegado que o neto lhe preparara ternamente ao lado do fogão. A sua longa residência em Inglaterra dera-lhe o amor dos suaves vagares junto do lume. Em Santa Olávia as chaminés ficavam acesas até abril. Depois ornavam-se de braçadas de flores como um altar doméstico. E era ainda aí, nesse aroma e nessa frescura, que ele gozava melhor o seu cachimbo, o seu Tácito ou o seu querido Rabelais. Todavia, Afonso ainda ia longe, como ele dizia, de ser um velho borralheiro. Naquela idade, de verão ou de inverno, ao romper do sol, estava a pé, saindo logo para a quinta depois da sua boa oração da manhã, que era um grande mergulho na água fria. Sempre tivera o amor supersticioso da água e costumava dizer que nada havia melhor para o homem que sabor de água, som de água e vista de água. O que o prendera mais a Santa Olávia fora a sua grande riqueza de águas vivas, nascentes, repuxos, tranquilo espelhar de águas paradas, fresco murmúrio de águas regantes, e esta viva tonificação da água atribui a ele o ter vindo assim, desde o começo do século, sem uma dor e sem uma doença, mantendo a rica tradição de saúde da sua família, duro, resistente aos desgostos e anos que passavam por ele tão em vão como passavam em vão pelos seus robles de Santa Olávia, anos e vendavais. Afonso era um pouco baixo, maciço, de ombros quadrados e fortes, e com a sua face larga de nariz aquilino, a pele corada quase vermelha, o cabelo branco todo cortado à escovinha e a barba de neve aguda e longa, lembrava, como dizia Carlos, um varão esforçado das idades heroicas, um Dom Duarte de Menezes ou um Afonso de Albuquerque. E isto fazia sorrir o velho, recordar ao neto gracejando quanto as aparências iludem. Não era Menezes, nem Albuquerque. Apenas um antepassado bonacheirão que amava os seus livros, o conchego da sua poltrona, o seu whist ao canto do fogão. Ele mesmo costumava dizer que era simplesmente um egoísta, mas nunca, como agora na velhice, as generosidades do seu coração tinham sido tão profundas e largas. Parte do seu rendimento ia-se-lhe por entre os dedos esparsamente numa caridade enternecida. Cada vez amava mais o que é pobre e o que é fraco. Em Santa Olávia, as crianças corriam para ele dos portais, sentindo-o acariciador e paciente. Tudo o que vive lhe merecia amor. Era dos que não pisam um formigueiro e se compadece da sede de uma planta. Vilaça costumava dizer que lhe lembrava sempre o que se conta dos patriarcas quando vinha encontrar ao canto da chaminé, na sua coçada quinzena de veludilho, sereno, risonho, com um livro na mão, o seu velho gato aos pés. Este pesado e enorme angorá, branco com malhas louras,
Era agora, desde a morte de Tobias, o soberbo cão de São Bernardo, o fiel companheiro de Afonso. Tinha nascido em Santa Olávia e recebera então o nome de Bonifácio. Depois, ao chegar à idade do amor e da caça, fora-lhe dado o apelido mais cavalheiresco de Dom Bonifácio de Calatrava. Agora, dorminhoco e obeso, entrara definitivamente no remanso das dignidades eclesiásticas e era o reverendo Bonifácio. Esta existência nem sempre assim correra com a tranquilidade larga e clara de um belo rio de verão. Os antepassados, cujos olhos se enchiam agora de uma luz de ternura diante das suas rosas e que ao canto do lume relia com gosto o seu guizot, fora, na opinião de seu pai, há algum tempo o mais feroz jacobino de Portugal. E, todavia, o furor revolucionário do pobre moço consistira em ler Rousseau, Volney, Helvétius e a Enciclopédia, em atirar foguetes de lágrimas à Constituição e ir de chapéu à liberal e alta gravata azul, recitando pelas lojas maçónicas odes abomináveis ao supremo arquiteto do universo. Isto, porém, bastara para indignar o pai. Caetano da Maia era um português antigo e fiel que se benzia ao nome de Robespierre e que, na sua apatia de fidalgo beato e doente, tinha só um sentimento vivo: o horror, o ódio ao jacobino, a quem atribuía todos os males, os da pátria e os seus, desde a perda das colónias até às crises da sua gota. Para extirpar da nação o jacobino, dera ele o seu amor ao senhor infante Dom Manuel, Messias forte e restaurador providencial. E ter justamente por filho um jacobino parecia-lhe uma provação comparável só às de Job. Ao princípio, na esperança que o menino se emendasse, contentou-se em lhe mostrar um carão severo e chamar-lhe com sarcasmo cidadão. Mas quando soube que o seu filho, o seu herdeiro, se misturara à turba que numa noite de festa cívica e de luminárias tinha apedrejado as vidraças apagadas do senhor legado da Áustria, enviado da Santa Aliança, considerou o rapaz um marrá e toda a sua cólera rompeu. A gota cruel, cravando-o na poltrona, não lhe deixou espancar uma ação com a sua bengala da Índia à lei de bom pai português. Mas decidiu expulsá-lo de sua casa, sem mesada e sem bênção, renegado como um bastardo, que aquele pedreiro livre não podia ser do seu sangue. As lágrimas da mamã amoleceram-no. Sobretudo as razões de uma cunhada de sua mulher que vivia com eles em Benfica, senhora irlandesa de alta instrução, Minerva respeitada e tutelar, que ensinara inglês ao menino e o adorava como um bebê. Caetano da Maia limitou-se a desterrar o filho para a quinta de Santa Olávia, mas não cessou de chorar no seio dos padres que vinham a Benfica a desgraça da sua casa. E esses santos lá o consolavam, afirmando-lhe que Deus, o velho Deus de Eurique, não permitiria jamais que o Maia pactuasse com Belzebu e com a Revolução. E, à falta de Deus Padre, lá estava Nossa Senhora da Soledade, padroeira da casa e madrinha do menino para fazer o bom milagre. E o milagre fez. Meses depois, o jacobino, o marrá, voltava de Santa Olávia um pouco contrito, enfastiado sobretudo daquela solidão onde os chás do brigadeiro Sena eram ainda mais tristes que o terço das primas Cunha. Vinha pedir ao pai a benção e alguns 1000 cruzados para ir à Inglaterra, esse país de vivos prados e de cabelos de ouro do que lhe falara tanto a tia Fanny. O pai beijou-o todo em lágrimas e acedeu a tudo fervorosamente, vendo ali a evidente, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora da Soledade. E o mesmo Frei Jerónimo da Conceição, seu confessor, declarou este milagre não inferior ao de Carnaxide.
Afonso partiu. Era na primavera, e a Inglaterra, toda verde, os seus parques de luxo, os copiosos confortos, a harmonia penetrante dos seus nobres costumes, aquela raça tão séria e tão forte, encantaram-no. Bem depressa esqueceu o seu ódio aos sorumbáticos padres da congregação, as horas ardentes passadas no café dos Romulares a recitar Mirabeau, e a república que quisera fundar, clássica e voltariana, com um triunvirato de Cipiões e festas ao ente supremo. Durante os dias da abrilada, estava ele nas corridas de Epsom, no alto de uma sege de posta, com um grande nariz postiço, dando urras medonhos, bem diferentes aos seus irmãos de maçonaria, que a essas horas o senhor infante espicaçava a chuço pelas vielas do bairro Alto, no seu rijo cavalo de Alter. Seu pai morreu de súbito. Ele teve de regressar a Lisboa. Foi então que conheceu Dona Maria Eduarda Runa, filha do conde de Runa, uma linda morena, mimosa e um pouco adoentada. Ao fim do luto, casou com ela. Teve um filho. Desejou outros. E começou logo com belas ideias de patriarca moço a fazer obras no palacete de Benfica, a plantar em redor arvoredos, preparando tetos e sombras à descendência amada que lhe encantaria a velhice. Mas não esquecia a Inglaterra, e tornava-lhe mais apetecida essa Lisboa miguelista que ele via, desordenada como uma Tunes barbaresca. Essa rude conjuração apostólica de frades e boleeiros, atroando tabernas e capelas, essa plebe beata, suja e feroz, rolando do Los Perrene para o curro e ansiando tumultuosamente pelo príncipe que lhe encarnava tão bem os vícios e as paixões. Este espetáculo indignava Afonso da Maia, e muitas vezes, na paz do serão, entre amigos, com o pequeno nos joelhos, exprimiu a indignação da sua alma honesta. Já não exigia de certo, como em rapaz, uma Lisboa de Catões e de Múcios Sévolas. Já admitia mesmo o esforço de uma nobreza para manter o seu privilégio histórico. Mas então queria uma nobreza inteligente e digna, como a aristocracia Tory, que o seu amor pela Inglaterra lhe fazia idealizar, dando em tudo a direção moral, formando os costumes e inspirando a literatura, vivendo com Fausto e falando com gosto, exemplo de ideias altas e espelho de maneiras patrícias. O que não tolerava era o mundo de Queluz, bestial e sórdido. Tais palavras, apenas soltas, voavam a Queluz. E quando se reuniram as Cortes Gerais, a polícia invadiu Benfica a procurar papéis e armas escondidas. Afonso da Maia, com o seu filho nos braços e a mulher tremendo ao lado, viu impassivelmente e sem uma palavra a busca, as gavetas arrombadas pela coronha das escopetas, as mãos sujas do malsim, rebuscando os colchões do seu leito. O senhor juiz de fora não descobriu nada. Aceitou mesmo na copa um cálice de vinho e confessou ao mordomo que os tempos iam bem duros. Desde essa manhã, as janelas do palacete conservaram-se cerradas. Não se abriu mais o portão nobre para sair o coste da senhora, e daí a semanas, com a mulher e com o filho, Afonso da Maia partira para a Inglaterra e para o exílio. Aí instalou-se com luxo para uma longa demora nos arredores de Londres, junto a Richmond, ao fundo de um parque entre as suaves e calmas paisagens de Surrey. Os seus bens, graças ao crédito do conde de Runa, antigo mimoso de Dona Carlota Joaquina, hoje conselheiro ríspido do senhor Dom Miguel, não tinham sido confiscados, e Afonso da Maia podia viver largamente. Ao princípio, os imigrados liberais, Palmela e a gente do Belfast, ainda o vieram desassossegar e consumir. A sua alma reta não tardou a protestar, vendo a separação de castas, de hierarquias,
mantidas ali na terra estranha entre os vencidos da mesma ideia. Os fidalgos e os desembargadores, vivendo no luxo de Londres, à forra e plebe, o exército, depois dos padecimentos da Galiza, sucumbindo agora à fome, à vérmina, à febre nos barracões de Plymouth. Teve logo conflitos com os chefes liberais. Foi acusado de vintista e demagogo. Descreu por fim do liberalismo. Isolou-se então, sem fechar todavia a sua bolsa, de onde saíam às 50, às 100 moedas. Mas quando a primeira expedição partiu, e pouco a pouco se foram vazando os depósitos de imigrados, respirou enfim, e como ele disse, pela primeira vez lhe soube bem o ar de Inglaterra. Meses depois, sua mãe, que ficara em Benfica, morria de uma apoplexia, e a tia Fanny veio para Richmond completar a felicidade de Afonso com o seu claro juízo, os seus caracóis brancos, os seus modos de discreta Minerva. Ali estava ele, pois, no seu sonho, numa digna residência inglesa, entre árvores seculares, vendo em redor, nas vastas relvas, dormirem ou pastarem os gados do luxo, e sentindo em torno de si tudo tão são, forte, livre e sólido como o amava o seu coração. Teve relações, estudou a nobre e rica literatura inglesa, interessou-se como convinha a um fidalgo em Inglaterra pela cultura, pela cria dos cavalos, pela prática da caridade, e pensava com prazer em ficar ali para sempre naquela paz e naquela ordem. Somente Afonso sentia que sua mulher não era feliz. Pensativa e triste, tossia sempre pelas salas. À noite sentava-se ao fogão, suspirava e ficava calada. Pobre senhora! A nostalgia do país, da parentela, das igrejas, ia aminando. Verdadeira lisboeta, pequenina e trigueira, sem se queixar e sorrindo palidamente, tinha vivido desde que chegara num ódio surdo àquela terra de hereges e ao seu idioma bárbaro, sempre arrepiada, abafada em peles, olhando com pavor os céus fuscos ou a neve nas árvores. O seu coração nunca estivera ali, mas longe, em Lisboa, nos adros, nos bairros batidos do sol. A sua devoção, a devoção dos runas, sempre grande, exaltara-se, exacerbara-se àquela hostilidade ambiente que ela sentia em redor contra os papistas, e só se satisfazia à noite, indo refugiar-se no sótão com as criadas portuguesas para rezar o terço, agachada numa esteira, gozando ali nesse murmúrio de ave-marias em país protestante o encanto de uma conjuração católica. Odiando tudo o que era inglês, não consentira que seu filho, o Pedrinho, fosse estudar ao colégio de Richmond. Debaldo Afonso lhe provou que era um colégio católico. Não queria. Aquele catolicismo sem romarias, sem fogueiras pelo São João, sem imagens do Senhor dos Passos, sem frades nas ruas, não lhe parecia a religião. A alma do seu Pedrinho não abandonaria ela à heresia, e para o educar mandou vir de Lisboa o padre Vasques, capelão do conde de Runa. O Vasques ensinava-lhe as declinações latinas, sobretudo a cartilha, e a face de Afonso da Maia cobria-se de tristeza quando, ao voltar de alguma caçada ou das ruas de Londres, de entre o forte rumor da vida livre, ouvia no quarto dos estudos a voz dormente do reverendo perguntando como do fundo de uma treva: quantos são os inimigos da alma? E o pequeno, mais dormente, lá ia murmurando: 3, mundo, diabo e carne. Pobre Pedrinho! Inimigo da sua alma, só havia ali o reverendo Vasques, obeso e sórdido, arrotando do fundo da sua poltrona com o lenço do rapé sobre o joelho.
Às vezes, Afonso, indignado, vinha ao quarto, interrompia a doutrina, agarrava a mão do Pedrinho para o levar, correr com ele sob as árvores do Tamisa, dissipar-lhe na grande luz do rio o pesadume crasso da cartilha. Mas a mamã acudia de dentro em terror, a abafá-lo numa grande manta. Depois, lá fora, o menino, acostumado ao colo das criadas e aos recantos estofados, tinha medo do vento e das árvores. E, pouco a pouco, num passo desconsolado, os dois iam pisando em silêncio as folhas secas. O filho, todo acobardado das sombras do bosque vivo, o pai vergando os ombros pensativo, triste daquela fraqueza do filho. Mas o menor esforço dele para arrancar o rapaz àqueles braços de mãe que o amoleciam, àquela cartilha mortal do padre Vasques, trazia logo à delicada senhora acessos de febre. E Afonso não se atrevia já a contrariar a pobre doente, tão virtuosa e que o amava tanto. E então lamentar-se para o pé da tia Fanny. A sábia irlandesa metia os óculos entre as folhas do seu livro, tratado de Addison ou poema de Pope, e encolhia melancolicamente os ombros. Que podia ela fazer? Por fim, a tosse de Maria Eduarda foi aumentando, como a tristeza das suas palavras. Já falava da sua ambição derradeira, que era ver o sol uma vez mais. Porque não voltariam a Benfica, ao seu lar, agora que o senhor Infante estava também desterrado e que havia uma grande paz? Mas a isso Afonso não cedeu. Não queria ver outra vez as suas gavetas arrombadas acoronhadas, e os soldados do senhor Dom Pedro não lhe davam mais garantias que os malsins do senhor Dom Miguel. Por esse tempo veio um grave desgosto à casa. A tia Fanny morreu de uma pneumonia nos frios de março, e isto enegreceu mais a melancolia de Maria Eduarda, que a amava muito também, por ser irlandesa e católica. Para a distrair, Afonso levou-a para a Itália, para uma deliciosa vila ao pé de Roma. Aí não lhe faltava o sol. Tinha-o pontual e generoso todas as manhãs, banhando largamente os terraços, dourando loureirais e mirtos. E depois, lá embaixo, entre mármores, estava a coisa preciosa e santa, o Papa. Mas a triste senhora continuava a choramingar. O que realmente apetecia era Lisboa, as suas novenas, os santos devotos do seu bairro, as procissões passando num rumor de pachorrenta penitência por tardes de sol e de poeira. Foi necessário calmá-la, voltar a Benfica. Aí começou uma vida desconsolada. Maria Eduarda definhava lentamente todos os dias mais pálida, levando semanas imóvel sobre o canapé, com as mãos transparentes cruzadas sobre as suas grossas peles de Inglaterra. O padre Vasques, apoderando-se daquela alma aterrada, para quem Deus era um amo feroz, tornara-se o grande homem da casa. De resto, Afonso encontrava a cada momento pelos corredores outras figuras canónicas de capote e solidéu, em que reconhecia antigos franciscanos ou algum magro capuchinho parasitando no bairro. A casa tinha um bafio de sacristia e dos quartos da senhora vinha constantemente, dolente e vago, um rumor de ladainha. Todos aqueles santos varões comiam, bebiam o seu vinho do Porto na copa. As contas do administrador apareciam sobrecarregadas com as mesadas piedosas que dava à senhora. Um frei patrício sorripiara-lhe 200 missas de cruzado por alma do senhor Dom José I. Esta carolice que o cercava ia lançando Afonso no ateísmo rancoroso. Quereria as igrejas fechadas como os mosteiros, as imagens escavacadas a machado, uma matança de reverendos. Quando sentia na casa a voz das rezas, fugia, ia para o fundo da quinta, sob as trepadeiras do Birante, ler o seu Voltaire, ou então
partia a desabafar com o seu velho amigo, o coronel Sequeira, que vivia numa quinta à Queluz. O Pedrinho, no entanto, estava quase um homem. Ficara pequenino e nervoso, como Maria Eduarda, tendo pouco da raça, da força dos maias. A sua linda face oval, de um trigueiro cálido, 2 olhos maravilhosos e irresistíveis, prontos sempre a umedecer-se, faziam-no assemelhar a um belo árabe. Desenvolvera-se lentamente, sem curiosidades, indiferente a brinquedos, a animais, a flores, a livros. Nenhum desejo forte parecera jamais vibrar naquela alma meio adormecida e passiva. Só às vezes dizia que gostaria muito de voltar para a Itália. Tomara birra ao padre Vasques, mas não ousava desobedecer-lhe. Era em tudo um fraco. E esse abatimento contínuo de todo o seu ser resolvia-se a espaços em crises de melancolia negra que o traziam dias e dias, mudo, murcho, amarelo, com as olheiras fundas e já velho. O seu único sentimento vivo, intenso até aí, fora a paixão pela mãe. Afonso quisera mandar para Coimbra. Mas, à ideia de se separar do seu Pedro, a pobre senhora caíra de joelhos diante de Afonso, balbuciando e tremendo. E ele, naturalmente, lá cedeu perante essas mãos suplicantes, essas lágrimas que caíam 4 a 4 pela pobre face de cera. O menino continuou em Benfica, dando os seus lentos passeios a cavalo, de criado de farda atrás, começando já a ir beber a sua genebra aos botequins de Lisboa. Depois foi despontando naquela organização uma grande tendência amorosa. Aos 19 anos teve o seu bastardozinho. Afonso da Maia consolava-se, pensando que, apesar de tão desgraçados mimos, não faltavam ao rapaz qualidades. Era muito esperto, são e, como todos os maias, valente. Não havia muito que ele, só com um chicote, dispersara na estrada 3 saloios de vara-pau que lhe tinham chamado Palmito. Quando a mãe morreu, numa agonia terrível de devota, debatendo-se dias nos pavores do inferno, Pedro teve na sua dor os arrebatamentos de uma loucura. Fizera a promessa histérica, se ela escapasse, de dormir durante 1 ano sobre as lajes do pátio, e levado o caixão, saídos os padres, caiu numa angústia soturna, obtusa, sem lágrimas, de que não queria emergir, estirado de bruços sobre a cama numa obstinação de penitente. Muitos meses ainda não o deixou uma tristeza vaga, e Afonso da Maia já se desesperava de ver aquele rapaz, seu filho e herdeiro, sair todos os dias a passos de monge, lúgubre no seu luto pesado, para ir visitar a sepultura da mamã. Esta dor, exagerada e mórbida, cessou por fim. E sucedeu-lhe, quase sem transição, um período de vida dissipada e turbulenta, estroinice banal, em que Pedro, levado por um romantismo torpe, procurava afogar em lupanares e botequins as saudades da mamã. Mas essa exuberância ansiosa que se desencadeara tão subitamente, tão tumultuosamente na sua natureza desequilibrada, gastou-se depressa também. Ao fim de 1 ano de distúrbios no Marrar, de façanhas nas esperas de toiros, de cavalos esfalfados, de pateadas em São Carlos, começaram a reaparecer as antigas crises de melancolia nervosa. Voltavam esses dias taciturnos, longos como desertos, passados em casa a bocejar pelas salas, ou sob alguma árvore da quinta, todo estirado de bruços, como despenhado no fundo de amargura. Nesses períodos, tornava-se também devoto. Lia Vidas de Santos, visitava o Los Perrene. Eram desses bruscos abatimentos de alma que outrora levavam os fracos aos mosteiros. Isto penalizava Afonso da Maia.
Preferia saber que ele recolhera de Lisboa de madrugada, exausto e bêbado, do que vê-lo de ripanço debaixo do braço, com um ar velho, marchando para a igreja de Benfica. E havia agora uma ideia que, a seu pesar, às vezes o torturava. Descobrira a grande parecença de Pedro com um avô de sua mulher, um Runa, de quem existia um retrato em Benfica. Este homem extraordinário, com que na casa se metia medo às crianças, enlouquecera, e julgando-se Judas, enforcara-se numa figueira. Mas um dia, excessos e crises findaram. Pedro da Maia amava. Era um amor a Romeu, vindo de repente numa troca de olhares fatal e deslumbradora, uma dessas paixões que assaltam uma existência, a assolam como um furacão, arrancando a vontade, a razão, os respeitos humanos e empurrando-os de roldão aos abismos. Numa tarde, estando no Marrar, vira parar de fronte à porta de Madame de Vaillant uma caleche azul onde vinha um velho de chapéu branco e uma senhora loura embrulhada num chale de caxemira. O velho, baixote e reforçado, de barba muito grisalha, talhada por baixo do queixo, uma face tisnada de antigo embarcadiço e o ar gauche, desceu todo encostado ao trintanário, como se um reumatismo tolhesse. Entrou, arrastando a perna, o portal da modista e ela, voltando devagar a cabeça, olhou um momento o Marrar. Sob as rosinhas que ornavam o seu chapéu preto, os cabelos loiros de um oiro fulvo ondeavam de leve sobre a testa curta e clássica. Os olhos maravilhosos iluminavam-na toda. A friagem fazia-lhe mais pálida a carnação de mármore. E com o seu perfil grave de estátua, o modelado nobre dos ombros e dos braços que o chale cingia, pareceu a Pedro, nesse instante, alguma coisa de imortal e superior à terra. Não a conhecia, mas um rapaz alto, macilento, de bigodes negros, vestido de negro, que fumava encostado à outra ombreira numa pose de tédio, vendo o violento interesse de Pedro, o olhar aceso e perturbado com que seguia a caleche trotando chiado acima, veio tomar-lhe o braço, murmurou-lhe junto à face na sua voz grossa e lenta: "Queres que te diga o nome, meu Pedro? O nome, as origens, as datas e os feitos principais? E pagas ao teu amigo Alencar, ao teu sequioso Alencar, uma garrafa de champanhe?" Veio o champanhe, e o Alencar, depois de passar os dedos magros pelos anéis da cabeleira e pelas pontas do bigode, começou, todo recostado e dando um puxão aos punhos: "Por uma doirada tarde de outono..." "André!" gritou Pedro ao criado, martelando o mármore da mesa. "Retira o champanhe!" O Alencar bradou, imitando o ator Epifânio: "O quê? Sem saciar a avidez do meu lábio?" Pois bem, o champanhe ficaria, mas o amigo Alencar, esquecendo que era o poeta das vozes da aurora, explicaria àquela gente de caleche azul numa linguagem cristã e prática. "Aí vai, meu Pedro, aí vai." Havia 2 anos, justamente, quando Pedro perdera a mamã, aquele velho, o papá Monforte, uma manhã rompera subitamente pelas ruas e pela sociedade de Lisboa, naquela mesma caleche, com essa bela filha a seu lado. Ninguém os conhecia. Tinham alugado a Arroios um primeiro andar no Palacete dos Vargas, e a rapariga principiou a aparecer em São Carlos, fazendo uma impressão de causar aneurismas, dizia o Alencar. Quando ela atravessava o salão, os olhos vergavam-se no deslumbramento da auréola que vinha daquela magnífica criatura, arrastando com um passo de deusa a sua cauda de corte, sempre decotada como em noites de gala e, apesar de solteira, resplandecente de joias. O papá nunca lhe dava o braço.
seguia atrás, entalado numa grande gravata de mordomo, parecendo mais tisnado e mais embarcadiço na claridade loira que saía da filha, encolhido e quase apavorado, trazendo nas mãos o óculo, o libreto, um saco de bombons, o leque e o seu próprio guarda-chuva. Mas era no camarote, quando a luz caía sobre o seu colo ebúrneo e as suas tranças de ouro, que ela oferecia verdadeiramente a encarnação de um ideal da Renascença, um modelo de Tiziano. Ele, Alencar, na primeira noite em que a vira, a exclamara, mostrando-a a ela e às outras as trigueirotas de assinatura. Rapazes, é como um ducado de ouro novo entre velhos patacos do tempo do senhor Dom João VI. O Magalhães, esse torpe pirata, pusera o dito num folhetinho português. Mas o dito era dele, Alencar. Os rapazes, naturalmente, começaram logo a rondar o palacete de arroios, mas nunca naquela casa se abria uma janela. Os criados, interrogados, disseram apenas que a menina se chamava Maria e que o senhor se chamava Manuel. Enfim, uma criada, amaciada com 6 pintos, soltou mais. O homem era taciturno, tremia diante da filha e dormia numa rede. A senhora essa vivia num ninho de sedas todo azul ferrete e passava o seu dia a ler novelas. Isto não podia satisfazer a sofreguidão de Lisboa. Fez-se uma devassa metódica, hábil, paciente. Ele, Alencar, pertencera à devassa. E souberam-se horrores. O papá Monforte era dos Açores. Muito moço, uma facada numa rixa, um cadáver a uma esquina, tinham-no forçado a fugir a bordo de um brigue americano. Tempos depois, um certo Silva, procurador da casa de Taveira, que o conhecera nos Açores, estando na Havana a estudar a cultura do tabaco que os Taveiras queriam implantar nas ilhas, encontrara lá um Monforte, que verdadeiramente se chamava Forte, rondando pelos cais de chinelas de esparto, à procura de embarque para a Nova Orleans. Aqui havia uma treva na história do Monforte. Parece que servira algum tempo de feitor numa plantação da Virgínia. Enfim, quando reapareceu à face dos céus, comandava o brigue Nova Linda e levava cargas de pretos para o Brasil, para a Havana e para Nova Orleans. Escapara aos cruzeiros ingleses, arrancara uma fortuna da pele do africano e agora, rico, homem de bem, proprietário, ia ouvir a Corelli a São Carlos. Todavia, esta terrível crónica, como dizia o Alencar, obscura e mal provada, claudicava aqui e além. E a filha? Perguntou Pedro, que o escutara sério e pálido. Mas isso não o sabia o amigo Alencar. Onde a arranjara assim tão loira e bela? Quem fora a mamã? Onde estava? Quem a ensinara a embrulhar-se com aquele gesto real no seu chale de caxemira? Isso, meu Pedro, são mistérios que jamais pôde Lisboa astuta devassar e só Deus sabe. Em todo o caso, quando Lisboa descobriu aquela legenda de sangue e negros, o entusiasmo pela Monforte calmou. Que diabo! Juno tinha sangue de assassino. A beltada Tiziano era filha de negreiro. As senhoras, deliciando-se em vilipendiar uma mulher tão loira, tão linda e com tantas joias, chamaram-lhe logo a negreira. Quando ela aparecia agora no teatro, Dona Maria da Gama afetava esconder a face detrás do leque, porque lhe parecia ver na rapariga, sobretudo quando ela usava os seus belos rubis, o sangue das facadas que dera o papazinho. E tinham-na caluniado abominavelmente. Assim, depois de passarem em Lisboa o primeiro inverno, os Monfortes sumiram-se. Pois disse-se logo com furor que estavam arruinados, que a polícia perseguia o velho, 1000 perversidades.
O excelente Monforte, que sofria de reumatismos articulares, achava-se tranquilamente, ricamente, tomando as águas dos Pirineus. Fora lá que o Melo os conhecera. Ah, o Melo conhece-os? Sim, meu Pedro. O Melo os conhece. Pedro, daí a um momento, deixou-o amarrar, e nessa noite, antes de recolher, apesar da chuva fria e miúda, andou rondando uma hora com a imaginação toda acesa o palacete dos Vargas, apagado e mudo. Depois, daí a 2 semanas, o Alencar, entrando em São Carlos ao fim do primeiro ato do Barbeiro, ficou assombrado ao ver Pedro da Maia instalado na frisa do Monforte, à frente, ao lado de Maria, com uma camélia escarlate na casaca, igual às de um ramo pousado no rebordo do veludo. Nunca Maria Monforte aparecera mais bela. Tinha uma dessas toaletes excessivas e teatrais que ofendiam Lisboa e faziam dizer às senhoras que ela se vestia como uma cômica. Estava de seda cor de trigo, com 2 rosas amarelas e uma espiga nas tranças, opalas sobre o colo e nos braços. E estes tons de seara madura batida do sol, fundindo-se com o ouro dos cabelos, iluminando-lhe a carnação ebúrnea, banhando as suas formas de estátua, davam-lhe o esplendor de uma Ceres. Ao fundo, entreviam-se os grandes bigodes loiros do Melo, que conversava de pé com o papá Monforte, escondido, como sempre, no canto negro da frisa. O Alencar foi observar o caso do camarote dos Gamas. Pedro voltara à sua cadeira e de braços cruzados contemplava Maria. Ela conservou algum tempo a sua atitude de deusa insensível, mas depois, no dueto de Rosina e Lindor, 2 vezes os seus olhos azuis e profundos se fixaram nele gravemente e muito tempo. O Alencar correu ao amarrar, de braços no ar, a berrar a novidade. Não tardou de resto a falar-se em toda a Lisboa da paixão de Pedro da Maia pela negreira. Ele também namorou-a publicamente à antiga, plantada a uma esquina, defronte do palacete dos Vargas, com os olhos cravados na janela dela, imóvel e pálido de êxtase. Escrevia-lhe todos os dias 2 cartas em 6 folhas de papel, poemas desordenados que ia compor para amarrar, e ninguém lá ignorava o destino daquelas páginas de linhas encruzadas que se acumulavam diante dele sobre o tabuleiro da Genebra. Se algum amigo vinha à porta do café perguntar por Pedro da Maia, os criados já respondiam muito naturalmente: "O senhor Dom Pedro está a escrever à menina." E ele mesmo, se o amigo se acercava, estendia-lhe a mão, exclamava radiante com o seu belo e franco sorriso: "Espera aí um bocado, rapaz, estou a escrever à Maria." Os velhos amigos de Afonso da Maia, que vinham fazer o seu whist a Benfica, sobretudo Vilaça, o administrador dos Maias, muito zeloso da dignidade da casa, não tardaram em lhe trazer a nova daqueles amores de Pedrinho. Afonso já os suspeitava. Via todos os dias um criado da quinta partir com um grande ramo das melhores camélias do jardim. Todas as manhãs cedo encontrava no corredor o escudeiro, dirigindo-se ao quarto do menino a cheirar regaladamente o perfume do envelope com sinete de lacre dourado. E não lhe desagradava que um sentimento qualquer, humano e forte, lhe fosse arrancando o filho à estreinice bolhenta, ao jogo, às melancolias sem razão, em que reaparecia o negro ripanço. Mas ignorava o nome, a existência sequer dos Monfortes, e as particularidades que os amigos lhe revelaram, aquela facada nos Açores, o chicote de feitor na Virgínia, o brigue Nova Linda,
toda a sinistra legenda do velho contrariou muito Afonso da Maia. Uma noite que o coronel Sequeira, à mesa do whist, contava que vira Maria Monforte e Pedro passeando a cavalo, ambos muito bem e muito distingués, Afonso, depois de um silêncio, disse com um ar enfastiado: enfim, todos os rapazes têm as suas amantes. Os costumes são assim, a vida é assim e seria absurdo querer reprimir tais coisas. Mas essa mulher com um pai desses, mesmo para a amante, acho má. O Vilaça suspendeu o baralhar das cartas e, ajeitando os óculos de ouro, exclamou com espanto: amante? Mas a rapariga é solteira, meu senhor. É uma menina honesta. Afonso da Maia encheu seu cachimbo. As mãos começaram a tremer-lhe. E, voltando-se para o administrador, numa voz que tremia um pouco também: o Vilaça de certo não supõe que meu filho queira casar com essa criatura. O outro emudeceu. E foi o Sequeira que murmurou: isso não, está claro que não. E o jogo continuou algum tempo em silêncio. Mas Afonso da Maia principiou a andar descontente. Passavam-se semanas que Pedro não jantava em Benfica. De manhã, se o via, era um momento quando ele descia ao almoço, já com uma luva calçada, apressado e radiante, gritando para dentro se estava selado o cavalo. Depois, mesmo de pé, bebia um gole de chá, perguntava a correr se o papá queria alguma coisa, dava um jeito ao bigode diante do grande espelho de Veneza sobre o fogão e lá partia enlevado. Outras vezes, todo o dia não saía do quarto. À tarde descia, acendiam-se as luzes, até que o pai inquieto subia, ia encontrá-lo estirado sobre o leito, com a cabeça enterrada nos braços. Que tens tu? Perguntava-lhe. Enxaqueca, respondia num tom surdo e rouco. E Afonso descia indignado, vendo em toda aquela angústia cobarde alguma carta que não viera ou talvez uma rosa oferecida que não fora posta nos cabelos. Depois, por vezes, entre dois robbers ou conversando em volta da bandeja do chá, os seus amigos tinham inquietações que o preocupavam. Partindo daqueles homens que habitavam Lisboa, lhe conheciam os rumores, enquanto ele passava ali inverno e verão entre os seus livros e as suas rosas. Era o excelente Sequeira que perguntava por que não faria Pedro uma viagem longa para se instruir à Alemanha ou ao Oriente. Ou o velho Luís Runa, o primo de Afonso, que a propósito de coisas indiferentes rompia lentamente os tempos em que o intendente da polícia podia livremente expulsar de Lisboa as pessoas importunas. Evidentemente aludiam à Monforte. Evidentemente julgavam-na perigosa. No verão, Pedro partiu para Sintra. Afonso soube que os Monfortes tinham lá alugado uma casa. Dias depois, o Vilaça apareceu em Benfica muito preocupado. Na véspera, Pedro visitara-o no cartório, pedira-lhe informações sobre as suas propriedades, sobre o meio de levantar dinheiro. Ele lá lhe dissera que em setembro, chegando à sua maioridade, tinha a legítima da mamã. Mas não gostei disto, meu senhor, não gostei disto. E porquê, Vilaça? O rapaz quererá dinheiro, quererá dar presentes à criatura. O amor é um luxo caro, Vilaça. Deus queira que seja isso, meu senhor. Deus o ouça. E aquela confiança tão nobre de Afonso da Maia no orgulho patrício, nos brios de raça de seu filho, chegava a tranquilizar Vilaça. Daí a dias, Afonso da Maia viu enfim Maria Monforte. Tinha jantado na quinta do Sequeira, ao pé de Queluz, e tomavam ambos o seu café no Mirante, quando entrou pelo caminho estreito que seguia o muro, a caleche azul com os cavalos cobertos de redes. Maria, abrigada sob uma sombrinha escarlate,
trazia um vestido cor-de-rosa, cuja roda toda em folhos quase cobria os joelhos de Pedro, sentado a seu lado. As fitas do seu chapéu, apertadas de um grande laço que lhe enchia o peito, eram também cor-de-rosa, e a sua face, grave e pura como um mármore grego, aparecia realmente adorável, iluminada pelos olhos de um azul sombrio entre aqueles tons rosados. No assento de fronte, quase todo tomado por cartões de modista, encolhia-se o Monforte, de grande chapéu panamá, calças de ganga, o mantelete da filha no braço, o guarda-sol entre os joelhos. Iam calados, não viram o mirante, e no caminho verde e fresco, a caleche passou com balanços lentos sob os ramos que roçavam a sombrinha de Maria. O Sequeira ficara com a chávena de café junto aos lábios, de olho esgazeado, murmurando: "Caramba, é bonita!" Afonso não respondeu. Olhava cabisbaixo aquela sombrinha escarlate que agora se inclinava sobre Pedro, quase o escondia. Parecia envolvê-lo todo, como uma larga mancha de sangue alastrando a caleche sob o verde triste das ramas. O outono passou. Chegou o inverno frigidíssimo. Uma manhã, Pedro entrou na livraria onde o pai estava lendo junto ao fogão. Recebeu-lhe a bênção, passou um momento os olhos por o jornal aberto e, voltando-se bruscamente para ele: "Meu pai", disse, esforçando-se por ser claro e decidido, "venho pedir-lhe licença para casar com uma senhora que se chama Maria Monforte." Afonso pousou o livro aberto sobre os joelhos e, numa voz grave e lenta: "Não me tinhas falado disso. Creio que é filha de um assassino, de um negreiro, a quem chamam também a negreira." "Meu pai!" Afonso ergueu-se diante dele, rígido e inexorável, como a encarnação mesma da honra doméstica. "Que tens a dizer-me mais? Fazes-me corar de vergonha." Pedro, mais branco que o lenço que tinha na mão, exclamou todo a tremer, quase em soluços: "Pois pode estar certo, meu pai, que hei de casar." Saiu, atirando furiosamente com a porta. No corredor, gritou pelo escudeiro, muito alto para que o pai ouvisse, e deu-lhe ordem para levar as suas malas ao Hotel Europa. 2 dias depois, Vilaça entrou em Benfica com as lágrimas nos olhos, contando que o menino casara nessa madrugada e, segundo lhe dissera o Sérgio, procurador do Monforte, ia partir com a noiva para a Itália. Afonso da Maia sentara-se nesse instante à mesa do almoço, posta ao pé do fogão. Ao centro, um ramo esfolheava-se num vaso do Japão, à chama forte da lenha. E junto ao talher de Pedro estava o número da Grinalda, jornal de versos que ele costumava receber. Afonso ouviu o procurador grave e mudo, continuando a desdobrar lentamente o seu guardanapo. "Já almoçou, Vilaça?" O procurador, assombrado daquela serenidade, balbuciou: "Já almocei, meu senhor." Então, Afonso, apontando para o talher de Pedro, disse ao escudeiro: "Pode tirar dali esse talher, Teixeira. Daqui por diante há só um talher à mesa." "Sente-se, Vilaça, sente-se." O Teixeira, ainda novo na casa, levantou com indiferença o talher do menino. Vilaça sentara-se. Tudo em redor era correto e calmo, como nas outras manhãs em que almoçara em Benfica. Os passos do escudeiro não faziam ruído no tapete fofo. O lume estalava alegremente, pondo retoques de ouro nas pratas polidas. O sol discreto que brilhava fora no azul de inverno fazia cintilar cristais de geada nas ramas secas. E, à janela, o papagaio, muito patuleia e educado por Pedro, rosnava injúrias aos cabrais.
Por fim, Afonso ergueu-se. Esteve olhando abstraidamente a quinta, os pavões no terraço. Depois, ao sair da sala, tomou o braço de Vilaça. Apoiou-se nele com força, como se lhe tivesse chegado a primeira tremura da velhice. E no seu abandono sentisse ali uma amizade segura. Seguiram o corredor, calados. Na livraria, Afonso foi ocupar a sua poltrona ao pé da janela, começou a encher devagar o seu cachimbo. Vilaça, de cabeça baixa, passeava ao comprido das altas estantes, nas pontas dos pés, como no quarto de um doente. Um bando de pardais veio gralhar um momento nos ramos de uma alta árvore que roçava a varanda. Depois houve um silêncio, e Afonso da Maia disse: Então, Vilaça, o Saldanha lá foi demitido do Paço. O outro respondeu vaga e maquinalmente: É verdade, meu senhor, é verdade. E não se falou mais de Pedro da Maia.